O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo dizia Jesus aos chefes dos fariseus, ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Celebramos hoje a memória de São Martinho de Lima, um santo peruano, latino-americano, que viveu lá no tempo das descobertas, na passagem do século XVI para o XVII, né? Ele nasceu, né, no final do século 1500, ou seja, bem perto do descobrimento do Brasil. Nessa época, os espanhóis estavam com grande exploração dos metais preciosos no Peru, e era muita gente que ia para o Peru. Um nobre espanhol, então, que estava no Peru, terminou tendo esse filho, chamado Martinho, com uma escrava alforriada. Então, o menino era mestiço, metade branco, metade negro, né? Mistura de raças. E o pai, então, não o reconheceu e não o registrou no livro de batismo. Por isso, no registro de São Martinho está lá, pai desconhecido. Mais tarde, o pai, então, se arrependeu e reconheceu a ele e reconheceu a uma irmã, e terminou cuidando desses dois, né, de ambos irmãos, que eram filhos dele com esta negra alforriada. São Martinho, então, isso foi a época que ele foi para o Panamá, retornou para Lima. Quando retornou para Lima, quis entrar na vida religiosa. E aqui vem, então, a parte que fica mais clara, mais ressaltada, a santidade de São Martinho. Por quê? Primeiro, a sua grande humildade. São Martinho entrou para os dominicanos como irmão donato. O que quer dizer isso? Ele não era propriamente religioso. Ele era simplesmente uma pessoa que vivia como empregado do convento, vestia o hábito dos dominicanos, mas não fazia parte da comunidade religiosa, porque não tinha votos, não era admitido como religioso propriamente dito. E por que isso? Porque na época os superiores dos dominicanos não achavam oportuno ter um irmão que fosse mestiço como ele, claramente por razões de preconceito racial, né? Então, quando o pai de Martinho, que era nobre espanhol, soube que os dominicanos não queriam admitir o seu filho, nem mesmo como irmão religioso, não era para ser padre, só como irmão, o superior reagiu dizendo que não, que as regras não admitiam isso, mas que ele iria deixar o próprio Martinho resolver esse problema.
Vamos consultar Martinho. E São Martinho, então, respondeu dizendo que ele queria permanecer como irmão Donato, porque ele queria imitar Jesus e ser igual a Jesus na humildade. Ou seja, desprezado e considerado como um nada. E assim ele viveu a vida dele, não é? Ali ele trabalhava no convento, fazia os trabalhos mais humildes, inclusive era o barbeiro dos outros frades, cortava o cabelo, ele é padroeiro, São Martinho é padroeiro dos barbeiros, né? Então ele cortava o cabelo dos 60 frades do convento e passava o seu dia servindo a Deus e dedicava 6 horas do seu dia à oração. 6 horas de oração. Houve uma epidemia de peste na cidade de Lima. Os irmãos que foram contaminados foram colocados na enfermaria, fechados para não contaminar os outros. São Martinho, para servi-los, milagrosamente entrava na enfermaria fechada, né? Passando pela parede, pelas portas fechadas, para servi-los. E assim também quis servir pessoas da cidade. Como o superior não deixava que ele acolhesse essas pessoas contaminadas no convento, ele conseguiu com a sua irmã, então que pudesse servir essas pessoas na casa da irmã, e ali fez um pequeno hospital na casa da sua irmã. Um belo dia, São Martinho encontra um índio que foi esfaqueado. E então, aquele índio sangrando, São Martinho imediatamente pegou o índio e trouxe para dentro do convento e começou a cuidar dele. O superior o repreendeu. São Martinho, na sua humildade, disse para o superior: Padre, o senhor me eduque, porque eu sou ignorante. Eu não sabia que o preceito da obediência era superior ao preceito da caridade. Ou seja, o superior tinha dito: eu já lhe disse para você não fazer essas coisas. São Martinho, vendo o índio lá esfaqueado, acolheu na caridade. Olha, o senhor me eduque, eu não sabia que o preceito da obediência era maior do que o da caridade. Claro que aqui, humildemente, ele estava dando uma lição ao superior. Seu padre, a caridade vem antes, né? A caridade é mais do que tudo. É mais do que até a própria obediência. Conta essas histórias de São Martinho, porque elas são extraordinárias para nos educar a respeito do que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca que nós devemos fazer as coisas para quem não pode retribuir nada. Essa é a perfeita imitação de Cristo. Jesus veio a esse mundo e veio para nos dar o céu, para nos dar a santidade, para nos dar a graça, a nós que não podemos retribuir a Ele. Tudo o que Jesus fez, Ele fez de graça, sem esperar que nós retribuamos. Porque a Jesus nada podemos oferecer e nada podemos dar. Eis aqui esse exemplo extraordinário de Jesus que quer nos ensinar. Quando você for dar um banquete, quando você for fazer um benefício, quando for fazer alguma coisa, um bem a uma outra pessoa, não faça isso a quem pode retribuir. Prefira fazer a quem não retribui. Se você fizer isso, Jesus não diz aqui, mas é o sentido da coisa. Se você fizer isso, você está se configurando a Cristo.
Porque Jesus fez tudo o que fez sem que nós pudéssemos retribuir a Ele. E aqui, então, o grande exemplo de São Martinho de Lima, que imita Jesus em tudo, na humildade, no serviço, sem querer retribuição, sem querer paga, sem querer nada de volta. Esses santos ensinamentos, tanto do Evangelho como da vida exemplar de São Martinho, nos levam a compreender, porém, uma outra coisa. Nós que nada podemos fazer para retribuir a Jesus, podemos fazer dando aos nossos irmãos. E Jesus então nos diz: foi a mim que o fizestes. Não foi a ele, foi ao irmão. Mas essa é a forma que Jesus quer que nós retribuamos. Ou seja, Ele nos dá, Ele nos enche de sua riqueza espiritual, da sua graça. Nós não podemos dar nada de volta para Ele. Mas já que a graça de Deus nos configura a Cristo e nos transforma em Cristo, então a forma de nós retribuirmos não é propriamente uma retribuição, é exatamente fazer isso ao irmão. Porque a fazer isso, nós estamos como Ele. E então assim, Ele diz, receberemos a recompensa do reino dos céus, porque o reino dos céus o que é? O reino dos céus é aquele lugar daqueles que se configuraram a Cristo, daqueles que viveram por Cristo, com Cristo e em Cristo, que viveram a vida do próprio Jesus. Portanto, em todas as coisas que nós fizermos, vamos viver essa realidade de sermos como Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nesses dias que nós sufragamos as almas dos fiéis que estão no purgatório, vamos nos lembrar que a Igreja concede indulgência sempre, não somente nesses dias, todos os dias do ano. Indulgência parcial, mas é indulgência para aqueles que fizerem o bem aos necessitados. Fazer uma obra de caridade, são as chamadas concessões gerais, né? A concessão geral de indulgências parciais. Existem obras que nós fazemos na vida que a Igreja acha tão importantes que elas são indulgenciadas sempre. Sem nem as condições, não precisa comunhão, confissão, oração ao Papa, nada. Já tem ali uma indulgência. São as 4 concessões gerais. Primeira concessão geral. Quando você, ao fazer as suas coisas no dia a dia, passar por sofrimentos, os deveres do seu dia a dia, você eleva a alma a Deus em oração, cumprindo o preceito do orar sem cessar. Tem indulgência ali, que você pode aplicar às almas do purgatório. Segundo, quando você faz o bem aos necessitados, aos pobres. Terceiro, quando você faz alguma penitência, renunciando a uma coisa boa espontaneamente. Vou comer um doce. Não, não vou. Renuncio a esse doce por amor a Cristo. Isso é indulgência. Isso serve também para as almas do purgatório. E quarta concessão geral, quando nós damos testemunho da fé. A Igreja acha tão importante a evangelização que quando você no seu trabalho, na escola, nos amigos, nos vizinhos, no dia a dia, testemunha a sua fé, você está fazendo uma obra indulgenciada. Então, o Evangelho de hoje, a vida de São Martinho, nos ensina que nós podemos fazer o bem àqueles que não retribuem. O bem aos pobres, aos necessitados, atos de caridade às pessoas que mais necessitam. A Igreja valoriza tanto isso que não somente iremos receber a recompensa do céu dessa obra de caridade, mas uma recompensa ainda maior porque indulgenciada. E podemos aplicar isso
também aos nossos irmãos, que são os mais necessitados, as almas do purgatório. Se nós podemos fazer, se Jesus elogia nesse Evangelho, de nós fazermos algo a quem não pode retribuir, as almas do purgatório são aquelas que não podem nos retribuir. Elas nada podem fazer ali no purgatório. Então façamos, né? Façamos caridosamente, rezando pelos nossos irmãos falecidos.